que é por isso que tudo dá tão certo nos meus empreendimentos. Eu agrego valor, então a evolução foi baseada nisso. Pessoal, antes de começar o nosso papo, eu vou te pedir para inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, pegar esse link, manda para os grupos, né, de WhatsApp, os grupos de network. Murilo, você já se inscreveu no canal? Com certeza, da primeira entrevista eu já me inscrevi. Doeu? Nada, absolutamente nada. O Não. like não doeu e não me custou nada. Não custou nada, foi rapidinho. Rápido e eficaz. Isso aí. Compartilhar, like e seguir o canal. Isso aí, gente. Então, se você ainda não fez, por favor, dá uma pausa lá. Ou às vezes não precisa nem pausar, vai lá e faz. E vamos embora para o nosso papo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Evolve Business Talk. No nosso podcast, a gente conversa com empreendedores que estão aqui na América e que tiveram aí sucesso na sua empreitada, né? Hoje eu vou conversar com Murilo Vieira. Murilo, seja muito bem-vindo. E a gente vai bater um papo aí sobre os seus 2 business, né? Não sei se tem mais, né? Talvez seja uma surpresa aí, algum outro business que eu não conheço ainda. Mas, Murilo, seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite de estar aqui para falar com você sobre business. É uma honra muito grande participar disso aqui com você. E sim, eu sou Murilo Vieira, né, como você falou. Muitos me conhecem por Murilo da Flawless, pois todas as empresas que eu comecei até hoje vieram com o nome de Flawless. Elas só foram amelhoradas durante o tempo, né? Então eu tenho a minha empresa de construção, eu sou hoje um General Contractor. O nome da minha empresa é Flawless Construction and Development. E agora, em junho do ano passado, eu comecei a Flawless Network, que para mim não é um hobby, para mim é um business de verdade. A gente tem uma conta, é uma empresa separada da de construção, a gente está fazendo tudo certinho. No da construção eu não tenho funcionários, eu trabalho somente com subcontracting. Então a minha empresa ela trabalha hoje com mais de 40 empresas de subcontractors. Bacana. Você já matou aí 2 perguntas que eu ia te fazer, que é sobre o modelo de negócios, né? Uhum. Se você tinha funcionário próprio, se você subcontratava, né? E também sobre a questão do Flawless. Antes da gente entrar nessa questão do modelo de negócio, eu achei interessante o nome eu achei assim, bem usado, né? Flawless, né? Talvez a pessoa que não sabe o inglês bem, talvez não é uma palavra que todo mundo conheça, né? Flaw é erro e less é sem, né? Então, sem erros, né? De onde veio essa ideia, essa ousadia toda? Ótima pergunta. E isso também faz parte de umas coisas que eu explico para muita gente. É desapego. Desapegar do que não vende. Quando eu comecei... Olha, eu tenho 3 anos e meio de empresa. Uhum. Que eu sou um empreendedor, que eu tenho uma empresa, né? Uhum. E quando eu comecei, o nome da minha primeira empresa era Vieiras Painting. Só que aí eu comecei a encontrar alguns problemas. Eu ia na loja de tinta, tinha que soletrar. Uhum. Aí eu já vi, isso vai me fazer perder tempo. Aí eu chegava no cliente, o cliente perguntava quem que é o Vieira. Eu quero que ele faça o trabalho. Uhum. Aí eu já vi outro problema. Eu falei, eu vou trocar o nome da minha empresa. Aí eu comentei com um amigo meu, eu vou trocar o nome da minha empresa. Aí ele falou, você vai colocar o quê? MV Painting? E era isso. Uhum. Eu ia colocar MV. Aí ele falou, todo brasileiro coloca ou o sobrenome ou as iniciais. Quem quer ser o público? Falei, não quero trabalhar para brasileiro. Nada contra. Uhum. Mas a gente tá na América, o meu foco é o público americano. Sim. Então foi lá que eu troquei o nome, fui no Google, pesquisei bastante sobre nomes, sobre lados positivos e lados negativos de todo tipo de nome que eu escolhesse. E eu vi, esse aqui foi tipo amor à primeira vista, Flawless Finish, que é algo em sua perfeição. Esse é o lado positivo, o lado negativo é que todo mundo ia ter uma expectativa muito alta do meu trabalho. Uhum. E como era o que eu queria, aí eu escolhi, foi Flawless Finish Painting,
Aí depois comecei a fazer carpintaria, mudei o nome para Flawless Home Improvements. Aí depois eu vi que Home Improvement já não era mais o que eu estava fazendo. Aí eu mudei para Flawless Construction and Development. Então nisso eu mudei de nome 4 vezes. Todas as vezes que eu mudei de nome, eu comprei muita placa de metal, de yard sign, comprei muito uniforme, caneca. Então toda vez eu não tive eu não tive medo de desapegar. Interessante. Tudo foi pro lixo. Uma boa parte está guardado de lembranças, né? Que eu vejo a evolução das marcas que eu tive. E se eu precisar de trocar de nome mais uma vez, representando uma evolução na minha vida empresarial, sem medo, eu mudarei de nome. Interessante. Mas continuei mantendo o Flawless, que para mim eu levei ela pro meu, assim, né, pessoal, coração. Eu vivo, eu respiro a minha marca. Interessante. Rapaz, muito aprendizado aí. Vamos lá, como que você... Porque é igual você falou, quando você fala flawless, já gera uma expectativa alta. Como que você posiciona a sua empresa de modo a você ser coerente com os processos, com a experiência que o cliente tem com a sua empresa? Ótima pergunta. Tudo é sobre o que você acabou de falar, tudo é sobre experiência. Então, quando eu chego na casa do cliente, tem muitas coisas que eu procuro saber para ser coerente com o nome da minha empresa. Por exemplo, eu chego na casa do cliente e eu não estaciono na driveway, porque eu sei que para um americano é rude você estacionar na driveway dele. Quem sabe disso? Pouca gente. Não importa qual carro eu tenho, ele sempre está limpo. Você pode ver que lá fora meu carro está brilhando. Então, a minha vestimenta, eu estou sempre bem vestido. Sempre dá para ver quem que é o boss, quem que é o manager e quem que é o funcionário. E também todos os meus subcontractors, eu escolho eles não somente pela qualidade de trabalho, mas pela estética também. Eu não quero um subcontractor muito bom, mas que vai chegar lá com a van caindo aos pedaços, porque aí já não é coerente com o que eu vendo. Então, além da empresa que eu contrato ser bom de trabalho, né, entregar a qualidade que eu prometo, eles têm também que ter um mínimo de estética, uma vanzinha boa, uns material legal para trabalhar, todo mundo de uniforme. Então eu pego muito no pé sobre detalhes, porque é os detalhes que vão mostrar que é flawless, entendeu? Interessante. E quando você tem funcionários, é uma coisa. Você vai ter o controle do seu processo, tudo ali in-house, digamos assim. Como que é essa experiência tendo somente subcontractors? Olha, eu já tive todos esses modelos de business, né? Onde eu comecei no operacional sozinho, eu e mais um. Depois era eu no operacional com mais 3. Até eu sair do operacional e ter 2 equipes de funcionários. Aí comecei a subcontratar até achar finalmente, já tive sócio também. E até chegar no final onde eu falei, olha, vai ser só subcontractor. Porque a parte de funcionário a gente acha, assim, na minha experiência, a gente acha eu vou ganhar muito mais, porque eu vou pagar por hora. Mas os funcionários, eles saem quando tem uma oportunidade melhor. Os funcionários ficam doentes, eles não vão. Eles... Enfim, acontece muitas coisas. Aí você tem lá uma van cheia de material, de ferramenta. Aí quantas baterias que não some? Aí a van estragou. Aí você tem que pagar para arrumar. Aí, enfim, são muitas coisas que vai diminuir o seu budget. Vou ter que arrumar uma van, vou ter que pagar um storage para guardar todas as ferramentas que não cabem na van. Vou ter que fazer um payroll toda semana. Isso é algo que me incomodava muito. Era ter lá 40, 50 mil dólares na conta. No dia do payroll ia 20 e tal. E depois quando eu ia ver, eu não tinha aquele controle de quanto realmente eu tinha. Porque toda semana sobe muito e desce. Então, no meu modelo de hoje, que é subcontracting, é muito mais fácil. Porque eu lido com uma pessoa e não com 10. Então, se um funcionário não foi por razão X ou Y, aí é problema do meu subcontractor. Eu falo as minhas expectativas, a gente combina um preço e pronto. A van estragou, não sai do meu bolso. Precisa de uma ferramenta nova para fazer um trabalho diferente,
não sai do meu bolso. Interessante. Então eu criei um modelo, não criei, mas o modelo de negócio da minha empresa é um modelo simplificado, eu diria. Uhum. Onde eu trabalho com muitas empresas de confiança, eles entregam o que eu preciso e eu não tenho todo esse custo que fica por trás, que é Sim. ferramenta, que é van, que é gasolina, seguro, seguro de empresa. O meu é muito mais barato por eu não ter por eu não ter funcionário. Então o meu custo é muito baixo. Das obras que eu pego, é muito fácil de ver quanto é o lucro, entendeu? Entendi. Seu overhead fica lá embaixo, então. A diferença... O que você percebeu, assim? Você destacou os pontos positivos. O que você percebeu de negativo em relação a essa mudança? De sair de ter funcionários para ser apenas subcontractor? Qual que é o balanço aí? Isso aí é uma boa pergunta. Do meu modelo de business, eu não vejo assim um ponto negativo. Ok. Porque funciona. Funciona muito bem. Eu não tenho problema com, bem dizer, nenhum subcontractor meu. Eu tenho um contrato muito bem especificado que me protege de todos os tipos de problemas, né? Porque todos os problemas que eu já tive eu coloquei em cláusula no meu contrato. Ok. Então, hoje em dia é muito difícil de eu ter problemas na minha empresa. Então, é muito difícil de eu falar para você, olha, isso aqui foi ruim. Porque eu não vejo nenhum ponto negativo do jeito que eu trabalho. E via muito de antigamente. Talvez você tenha alguma recomendação no sentido, por exemplo, se você for sair do modelo de ter funcionários e ir para subcontratar todo mundo, qual que são as precauções, então, que a gente deveria tomar, que um dono de empresa deveria tomar? Por exemplo, você citou sobre fazer um contrato bem feito, né? Então, o contrato bem feito vai te proteger em relação à empresa, ou se acontecer algum problema na obra, vai fazer com que a empresa seja responsável por consertar, né? Por fazer a entrega ser bem feita, né? Tem alguma outra tipo de precaução que alguém deveria tomar, que você tomou, que você foi aprendendo à medida que você implementou esse modelo de negócio? Geralmente, quando eu pego um subcontractor novo, eu dou um trabalho pequeno. Ok. Aí a primeira coisa que eu vejo é a atitude do business owner, né? Que tá o dono da empresa que está sendo subcontratada pela minha. E questão de pagamento também. Começou a pedir pagamento adiantado, eu já vejo que não tem uma boa gestão de dinheiro. Então, do mesmo jeito que eu não peço dinheiro adiantado para o meu cliente, para ele não ter esse tipo de pensamento, se algum sub, ainda mais começando, me pede dinheiro adiantado, já é um red flag. Então, é ter certeza também que todas as expectativas dele e da minha, a gente está na mesma página. Isso é muito importante. Fazer do mesmo jeito que eu falei que eu sou protegido pelo meu contrato com o cliente, eu também tenho o contrato com o subcontractor. Ok. Que esse é o melhor jeito de se proteger. E o que acontece muito? É de cliente segurar pagamento e o subcontractor quer receber. Mas aí é onde vai a comunicação. Fala, olha, se eu não recebi ainda, tem um motivo. Fulano precisa voltar lá. E é tudo sobre comunicação. Com os meus subcontractors eu falo, olha, a partir do momento que você passar a sua inspeção, me dá aí uma semana e meia para eu poder te pagar. Porque aí eu tenho tempo de fazer as outras inspeções, receber e pagar eles. Caso tenha qualquer problema com o cliente e eu, aí eu assumo com as minhas responsabilidades, que é de pagar meus subcontractors. E depois eu recebo do cliente. Interessante. Bacana, porque eu vejo esse dilema, sabe? Acaba que para o modelo de general contractor é meio que inevitável, né? Porque você ter funcionários, uma casa tem vários trades que entram, né? Então você ter funcionários ali para fazer foundation, vamos pegar uma casa do início. É lógico que vai faltar processo, porque eu não sou general contractor, mas assim, desde o foundation, depois framing, depois plumbing, HVAC, electrical, você ter funcionários para fazer isso tudo, plastering, pintura, finish, né? E
deve ter mais um monte aí no meio, é muito complicado, né? Então acaba que o general contractor, o que eu vejo, né? Alguns têm, por exemplo, uma equipe de framing, uma equipe de pintura e subcontratam o restante, né? Né? E é interessante, eu creio que igual você, existem outros que preferem subcontratar tudo. Porém, é difícil a gente ver um general contractor que tem tudo in-house, né? Porque acaba sendo aí muitos processos diferentes que a pessoa tem que gerir e até questão de especializar, né? Você não consegue especializar em uma coisa e ficar bom apenas naquilo. Acaba que no seu caso você faz mais a gestão do projeto, eu poderia dizer dessa forma? Isso. Mais a gestão. E do jeito que eu pego a obra, de um jeito que até gestão eu delego para os subcontractors. Uhum. Entendeu? Eu sou basicamente o vendedor da minha empresa. Como eu repasso tudo, eu tenho que ter um fluxo de trabalho maior. Então eu tenho que vender muito. Se eu tô lá fazendo a gestão de uma obra ou algo assim, não tô vendendo. Então meu objetivo é de vender muito. Porém, eu sempre vou na obra para ter certeza que tudo está sendo bem feito, entendeu? E você falando aí disso, a maioria das vezes das empresas que eu vejo aqui que tem funcionário, eles é especializado só em uma coisa. Por exemplo, quando eu tinha funcionário, minha empresa era só de pintura. Aí, conforme foi carpintaria, e a gente contratou funcionários de carpintaria. Mas o problema disso, eu vejo pessoas, né, até no meio que eu andava antigamente, aonde a empresa tinha todos os funcionários em muitos ramos diferentes, mas era tipo 7 vans com 7 ferramentas diferentes. Então eu vejo isso como muito liability, muito passivo. Eu acho que você vê se a empresa é grande ou não é pelo lucro que sobra, né? Então, falando de lucro, eu não tenho passivo. O meu é só ativo. Na minha empresa hoje, o que me custa para ter minha empresa? Tem o meu Works Comp, que é muito barato por ser general contractor. Os gastos da minha caminhonete e eu. E tem uma secretária. Sim, um overhead bem baixinho. É um overhead muito baixo. Então, a chance do lucro ser grande é muito maior. Aí agora imagina você tem uma empresa com muitos funcionários, muitas vans rodando e um cliente que te deve $40 mil atrasa. Sim. Aí semana que vem você tem um payroll de $20 mil, tem que pagar o seguro das vans, e aí? Se o fluxo de caixa não tiver ok, passa aperto. Exato, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que se afunda em dívida para mostrar que tá bem, você olha lá no Instagram, tá lindo. Mas vai olhar o cash flow. Vai olhar se pagou todo mundo em dia. Aí já é outra coisa muito diferente. Sim, interessante. Você falou de liability. É interessante essa questão, porque funcionário, por exemplo, andou ali na escada, desceu na escada ali, torceu o joelho. Às vezes ele vai dar um sul na empresa, né? Às vezes ele vai ficar ali 6 meses, 1 ano, dependendo do que aconteceu, por conta da empresa, né? Sem produzir. E no seu caso já passa a ser, você tem quase que um escudo, né? A empresa que você contrata passa a ser um escudo entre você e o funcionário que executa de fato o serviço, né? Exatamente. Então isso é bem interessante. A questão das vendas que você falou, você falou do lucro e assim, na minha mente veio que obviamente, se você vender bem, a tendência é que o seu lucro seja muito bom, né? É lógico que tem aí a questão de como que você paga, né, os subcontractors, mas eu acredito que está muito relacionado à venda, né? Porque acaba que o que você paga está meio que tabelado, digamos assim, né? Como que você faz para vender mais e vender melhor sempre? Fácil. Pelo menos do método que eu uso. Eu me considero hoje um expert de vendas. Eu tenho um curso que está saindo aí agora, que é onde eu pego o meu trabalho. Eu quero ensinar basicamente para você ou para qualquer pessoa que fala assim, olha,
eu sou subcontratado, eu trabalho para um builder, um developer, enfim. E eu quero pegar o meu próprio trabalho. Desde quando eu comecei há 3 anos atrás, eu uso um aplicativo que se chama Thumbtack. E é lá que eu pego todos os meus trabalhos. Ok. Tem quem diga que lá todo mundo quer o mais barato, mas tem eu que falo que eles não querem o mais barato. É você, que no caso, como eu pego um trabalho bem pego, eu tenho que agregar valor. E eu sou um general contractor, trabalho com aplicativo. O meu preço nunca vai ser igual ou menor que uma pessoa que faz a mão de obra, nunca vai ser igual ou menor de uma pessoa que tem funcionários. Então eu sei que se eu cobrar barato, assim, vamos dizer, o meu preço sempre vai ser maior do que todos os outros. Então a lógica é eu não pegar trabalho nenhum. Mas não é essa a realidade. Eu agrego valor. Eu agrego valor da primeira mensagem até a hora de terminar o trabalho. E você pode explicar um pouquinho desse processo para a gente? De como que você faz esse processo com o cliente para conseguir vender para ele melhor? Claro, com certeza. Tudo é sobre apresentação. Tudo é sobre a experiência, como eu falei lá no começo, sobre a experiência que você traz para o seu cliente. É uma mensagem bem formulada, você ter uma secretária. Talvez você nem precisa disso, mas igual eu digo, chega na hora certa, estaciona seu carro na rua, que o seu carro esteja limpo. Ele não precisa ser o melhor, mas seu carro te representa. Entendeu? Você chega lá, você tem uma atitude boa, você mostra uma expertise, você tira um tempo para conversar com o seu cliente, você acha um rapport com o seu cliente. Ah, o que é rapport? É algo que você vai se conectar com o seu cliente no pessoal. Leva um brinde para o seu cliente. Ah, mas isso vai ficar muito caro. Mas quantas pessoas que não pensam isso e não faz? A gente está lá para fechar o contrato, não é? Então, e outra coisa, mentalidade. Você entra lá eu entro lá na casa, eu já vejo o contrato assinado. Eu não estou nem preocupado se vai chegar um hispano, ou um brasileiro, ou outro americano e vai cobrar a metade do que eu estou cobrando porque ele tem uma vanzinha velha e está trabalhando, entendeu? Então é tudo sobre mentalidade. A hora que eu mando o estimate, aí já é outra pancada. Por quê? Porque o meu estimate ele é muito bem feito, que é o contrato, né? Cheio de cláusulas, tudo muito bem explicado. Quando você pega um monte de estimate aí na sua frente e que tem um que te fala tudo, a hora que vai começar a trabalhar, o que que pode, o que que não pode, em qual ocasião que a gente não vai aparecer para trabalhar, você já sabe basicamente de tudo como que a empresa funciona. Eu já me apresento as pessoas assim principais da empresa, tudo no contrato, tudo. Então, E como que você perde? isso já vai no proposal. Já vai no proposal. Interessante. Tudo já especificado, depósito. Quer cancelar o contrato? Já está lá, a gente não devolve o depósito de 10%, porque há um trabalho, né? Assim que a gente assina o contrato e pega o depósito, eu já começo a trabalhar. Muitas vezes tem que tirar permit, eu tenho que projetar um plano de ação para fazer o trabalho da pessoa. Então já está tudo especificado, aonde eu sou protegido e o meu cliente também, porque se eu só me proteger, eles ficam com medo e também não é justo. Então eu me protejo eles, faço um follow-up 3 dias depois, é infalível. Eu acho que se você souber vender, e é por isso que eu estou fazendo esse curso de captação de leads, para você aprender a usar o aplicativo que eu uso de um jeito que você não vai perder dinheiro, eu também vou ensinar a vender, a converter o lead em trabalho e mostrar para todo mundo aqui que é sobre agregação de valor e não sobre preço. Sim, é bastante comum as empresas terem uma captação de leads boa, né? Mas quando chega no momento do atendimento, do momento da venda, desandar, né? Exatamente. Eu falo as que tem, né? Porque muitas não têm uma captação de leads. Mas as que tem é muito comum ainda, quando chega para a parte da venda, não ter essa apresentação bem feita, né? Essa questão da confiança, né? Transparecer profissionalismo para o cliente. Às vezes ele contrata, mas baseado talvez em algum review que ele viu, em alguma coisa, mas não nesses fatores, né? Isso. E acaba que agrega muito, né? Uhum. Agrega muito. Como que você trabalha
a imagem em relação, por exemplo, reviews, esse tipo de coisa também. Tudo isso é relativo, né? Um cliente, para ele dar um review, ele tem que estar muito satisfeito. Uhum. Porque se ele tiver satisfeito, mais ou menos satisfeito, é muito difícil ele te dar um review. Ele tem que estar muito satisfeito para tirar o tempo dele lá escrever algo. Sim. Então, tipo assim, hoje a gente tem pelo menos 3 reviews por mês, Ok. o que é Bacana. muita coisa. É. Porque muita gente, a maioria não dá. As estatísticas falam que uma pessoa satisfeita, ela fala para 3 pessoas. Uhum. Uma insatisfeita fala para 10. Sim. Então, só nisso aí já dá pra gente ver. E como que eu mostro, tipo, sobre a face da minha empresa? É investindo muito em... Já falei, né, na estética, mas, por exemplo, um business card. Ok. Como eu vou muito em evento de network, eu comecei a pegar a business card de todo mundo. Uhum. Aí um dia eu falei assim, eu vou mandar mensagem pra todos. Tinha business card que tinha conteúdo só de um lado, o outro lado era branco. Ok. Já pensei, esse aí não quer gastar com nada. Aí tinha um que o tamanho do business card era menor do que o padrão. Falei, se eu colocar ele entre 2 business cards, ele cai. Tinha uns que não tinham o nome do dono. Outros, a escrita era brilhosa, não dava pra ler nada. Escrita pequena. Eu falei, cara... E todo mundo querendo pegar trabalho bom. Uhum. Então eu falo assim, como que você quer pegar um trabalho de $100 mil, de $70 mil com um cartão desse? Uhum. Eu que contrato subcontractor não queria. O meu cartão é $1,50 cada. $1.500 por 1.000 cartões. Eu falo isso para as pessoas, todo mundo, uau, você é doido. Não é. Todo cliente que pega meu business card fala assim, eu nunca vi um cartão desse. Uhum. Com borda dourada, enfim. Vou querer ver seu cartão. Tá aí, não? Aqui não. Não, depois me manda, a gente vai colocar na edição, se não importar. Não, sem problema. Deixa eu fazer uma dinâmica com você, já que você falou de cartão. Vamos sim. Esse aqui é o meu. O que você me fala dele? Pode ser sincero. Envolve marketing. Bom, já gostei do Spot UV. Para quem entende de cartão, Spot UV é caro. Ok. É caro para fazer o Spot UV. Tem o seu nome, CEO and Founder. Bom, mas poderia melhorar. Uhum. O que você melhoraria? A grossura. Ok. Colocaria bordas arredondadas. Uhum. E mais, se não for informação, eu colocaria mais design. Ok. Para parecer algo mais elaborado. Eu sou do tipo que eu gosto das coisas muito fancy, né? Muito... Como você diria fancy em português? Sofisticado, talvez. Sou sofisticado. Onde mostre que houve muito trabalho por trás. Sim. Onde vai mostrar que eu tô agregando muito valor. Uhum. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que corre do simples. Ok. A proposta nossa foi ser simples. Né? O espaço branco, a gente pensou em anotações. E eu pensei na borda redonda, mas a gente pensou que pelo fato da logo ser bem baseada em forma, né? Forma geométrica mais quadradas, que a borda quadrada ficaria melhor. Mas faz sentido, faz sentido. Só para o pessoal entender, a questão que você explicou antes é justamente... Não sei se o pessoal vai conseguir ver aqui, ó, que é o brilho, né? O brilho que a gente coloca só em uma parte do cartão e a outra parte fica sem brilho. Isso dá uma estética bem legal. Eu gosto muito desse formato de ter a marca de um lado e as informações do outro. O meu é assim também. Eu acho bem interessante. Quando você tem só um lado, realmente passa essa ideia. A grossura, eu concordo, eu preciso... Mas tudo depende do seu intuito com o business card. Sim, sim. Entendeu? Tem muita gente que pega business card para deixar um bolo desse tamanho num comércio. Então aí você não vai fazer um business card bom. Tipo assim, caro, que eu digo. Sim. Que é mais grosso, que tem borda colorida, que é caro. Sim. Mas agora os meus business cards é tudo de mão para mão. Então todos os meus business cards eu entreguei para uma pessoa. Eu nunca deixo business card em loja. Eu nunca deixo business card nesses lugares, porque eu não quero desperdiçar
a qualidade do meu business card estando no meio de muitos, entendeu? Eu quero que cada business card seja entregue para uma pessoa, por isso que eu invisto esse valor, entendeu? Sim. O que a gente fez também foi aquele... Como que eu chamaria ele? Aquele eletrônico que quando você chega perto do telefone, ele já abre ali uma landing page, né? Parecido com o Linktree. Sim. Né? Que pelo próprio VistaPrint a pessoa faz, né? E aí a pessoa já consegue olhar tudo. Eu estou fazendo um curso de vendas e nesse curso eu achei interessante. Ele fala que o business card só serve para você pegar o da pessoa. Então, por exemplo, se eu quero vender para você, eu vou entregar o meu business card e vou pedir o seu. Mas eu só entreguei o meu para eu pegar o seu, porque depois eu que vou te ligar, eu que vou correr atrás de você. É lógico, se eu tenho um business card melhor, mais bonito, mais atraente, vai já passar uma imagem bacana sobre a minha empresa, né? Vai começar a transmitir o meu posicionamento, né? Mas eu achei interessante que ele serve para isso, para eu pegar o contato e eu depois correr atrás dessa pessoa e tentar fazer negócio com ela. O que você acha disso? Eu acho que sim, mas você falando aí me veio na memória que eu consigo lembrar de todos os business cards que me impressionaram. Então, tipo assim, quando eu dou meu business card, eu sei que muita gente vai se lembrar dele. Do mesmo jeito que eu tenho aqui na minha memória os business cards que eu falei assim, uau, esse business card é bem feito, esse business card é fancy, agora sofisticado. Aí agora sobre esse digital. O business card digital, quando eu vejo alguém vindo com um business card digital, eu tenho a mesma sensação de quando eu chego num restaurante e o cardápio é um QR Code. Nada ganha do físico. Pra mim. Sim. Pra mim, né? Então eu acho que é bom ter os dois. Fala, olha, eu tenho esse aqui é completo, vou bater aí no seu celular, você tem tudo online, mas eu também tenho físico. Aí você zerou o game. Eu acho muito interessante esse digital, às vezes, para um outro propósito, que é, por exemplo, você pedir um review para um cliente. Aí sim. Eu acho muito interessante, porque se você só falar, dá um review para a gente lá, muitas vezes a pessoa não sabe a diferença de Facebook page, né? Talvez de um perfil no BBB, né? No Better Business Bureau, né? Não sabe a diferença de um... Instagram não tem review, mas de um Google My Business, né? Então, e talvez no website, às vezes a pessoa coloca um espaço no website para o cliente falar, né? E às vezes o cliente não sabe a diferença, ele não sabe onde que é mais importante ter um review. Por exemplo, no meu ponto de vista, hoje, você ter um review no Google ganha de todos os outros, né? Porque o Google, a pessoa, quando ela vai pesquisar, ela pesquisa intencionalmente, né? Por exemplo, General Contractor Near Me, né? Então, você ter ali um review da sua empresa, para mim, é muito mais importante do que ter no site. Porque no site, o web designer controla e ele coloca o que ele quiser. E o cliente sabe disso, né? Então, você ter um review no Google que a pessoa tem que fazer login para ela tem que estar logada, né, no perfil dela para ela conseguir deixar o perfil, vai aparecer a foto dela, vai aparecer o nome dela. E muitas vezes a pessoa pode colocar uma foto, pode fazer umas informações, colocar umas informações bem legais sobre o trabalho para mostrar que aquilo é genuíno. Eu acho isso muito mais forte, né, do que você, por exemplo, colocar alguma coisa no website. Mas para você incentivar isso é muito complicado, igual você falou. E você ter um cartão eletrônico, que lá no cartão eletrônico você coloca, às vezes, até em destaque, né, o botão lá de Review Us, on Google, por exemplo, isso vai facilitar o processo para o cliente. Porque muitas vezes a gente quer que a pessoa faça alguma coisa e não é que ela não quer fazer, mas ela não quer gastar tempo, não quer ter esforço com aquilo. Né? Então, você ter o cartão digital, você está simplesmente facilitando esse processo. Isso. Né? Ajudaria bastante. Sim. Eu acho interessante para esse fim. Né? Para outros fins, a não ser que a pessoa pergunte, né? Ou se você quiser passar um posicionamento de uma empresa bem tecnológica, né? Alguma coisa assim,
É interessante, mas não substitui, igual você falou. Eu detesto chegar no restaurante e ter que escanear um QR Code para eu ter acesso ao menu, É, né? é Eu complicado. não gosto, É. não gosto mesmo. E isso sem contar que eu acho um pouco invasivo. Ok, Você chegar e falar assim, não, tira seu celular aí que eu vou colocar para você ter minhas informações. Eu acho que é um pouco invasivo. ok. Se a gente estiver lidando com um pessoal de uma classe mais alta, eu acho Uhum, que isso pode ser levado como grosseiro, como sim, algo assim, algo que você está tirando a privacidade da pessoa. Então, uhum, por isso faz que sentido. eu nunca optaria por um cartão digital. Agora, se for para o meu cliente, faz sentido no que você falou. Mas agora, se fosse para um network, um evento de network, algo assim, eu não me arriscaria. Uhum. É interessante. Interessante você falou. Questão de ser invasivo, porque quando a gente pensa nós, digamos assim, nós meros mortais, talvez a gente não se sente ofendido, mas quando você vai para alguém que está na casa de ser quase bilionário, né, que para essa pessoa é muito importante a privacidade, ela não quer se expor. Eu falo porque eu conheço uma pessoa que tem um cliente e essa cliente é dona de faculdade. E assim, ela falou, olha, ele pediu um testemunho, e ela falou, olha, você pode filmar tudo que você quiser na minha casa, mas eu falar, eu não falo. Por quê? Justamente por causa disso. Ela, assim, tem dinheiro para rapar com rodo, né? Uhum. Mas ela, realmente, a privacidade dela é dela. E você chegar com o cartão dessa forma e pedir para ela escanear lá o seu, realmente pode soar grosseiro, né, para essa pessoa. Mas interessante. Uma coisa que está muito relacionada a isso, que a gente está falando, tanto de cartão, tanto de marketing, de posicionamento, né, tem a ver com a questão da identidade visual mesmo, né? Eu acredito que à medida que você foi mudando o nome da empresa, você foi evoluindo a sua logo também, né? As cores, talvez, né? Eu vi que tem bastante dourado, preto, né? É, como que você acha que é importante isso e como que foi o processo da construção da sua identidade visual? Olha, durante o tempo, as cores eu sempre mantinha as mesmas. Ok. Porque eu sempre quis manter os padrões de cores, né? Que é preto, branco e dourado. Que na cultura chinesa e também para todo mundo, né? Mas eu li lá foi na cultura chinesa, onde o dourado transparece o luxo, o Uhum. preto a seriedade e o branco era tipo a paz, a neutralidade. Uhum. Então eu sempre quis fazer tudo com essas cores, cores fortes, entendeu? Onde as Uhum. pessoas vão lembrar. Mas a identidade visual é uma das coisas mais importantes, porque hoje em dia tem muita gente que se apega ao nome da empresa, que se apega à logomarca, ao design, do business card, mas a gente tem que ver o que vende e o que não vende. Não é muito o que você gosta ou não gosta. Eu vi que o nome da minha empresa com as cores vende. Eu já tive uns 4 clientes que me falaram, te contratei pelo nome da sua empresa e a sua presença visual, Uhum. porque tudo parece muito sério. Sim. Então eu ganhei 4 clientes que eu não ganharia se eu não tivesse dado importância à aparência visual, né, da empresa. Uhum. Então a evolução foi baseada nisso, cada vez mais profissional, cada vez tudo mais mostrando que tem alguém por trás, que não Uhum. foi eu que fiz, que foi um profissional, entendeu? Sim. É muito comum, às vezes, a pessoa, na hora da identidade, ela querer fazer por um aplicativo online, né? Não ter um trabalho realmente de marca, de pensar nas cores, de pensar na proposta, né? Isso é muito comum e é importante, né? Às vezes é um trabalho caro, não é um trabalho que você vai gastar ali US$ 50 com um sobrinho, né? Digamos assim. Isso aí varia, lógico, né? Pode ter aí pessoas que fazem por 500, 1.000, 2.000. Você pode achar designers aí que cobram até, sei lá, 10, 20, US$ 30.000, né? Dependendo do que é, para qual empresa que é.
Mas é algo que às vezes a gente realmente deixa um pouquinho de lado, né? Com certeza. E é importante. Mas aí tudo vai depender do que a pessoa quer. Sim. Eu, por exemplo, eu quero fechar um trabalho de 300 mil. Eu quero fechar um trabalho de 1 milhão. Uhum. Só que quando a oportunidade aparecer, eu tô pronto. Uhum. Eu fiz um website Flawless, da Flawless Construction, com um rapaz lá do Brasil. Fez ele muito bem feito. Mas acabou que a confirmação do Google não chegava, isso, aquilo, outro. Aí eu tinha meio que copiado outro site para andar mais rápido. Aí eu paguei agora mais de $2.000 para refazer o site inteiro. Uhum. Com alguém que mora aqui, que entende as palavras-chave dos Estados Unidos. Sim. Então, tipo assim, eu não paro de investir, eu não chamo isso nem de gastar. Uhum. Porque qualquer oportunidade que aparecer, esse rapaz aí que fez, como você disse, o design dele no aplicativo online, Uhum. ele nunca vai estar no mesmo lugar que eu. Sim. Eu nunca vou nem conhecer ele, a não ser que seja um evento de network ele apareça. Mas agora em ambiente business, profissional, onde eu vou estar trabalhando, ele não vai estar junto comigo. Porque aonde eu chego, quem faz aparência visual em site não vai estar no mesmo lugar. Uhum. Então eu me diferencio dessas pessoas para mostrar a hierarquia de quem gasta, de quem investe, para quem gasta o mínimo. É igual o imposto. Imposto aqui nos Estados Unidos para business. Conheço muita gente que falou, rapaz, eu paguei $10.000 pro governo, 30 mil, 20 mil. Eu não pago isso tudo, porque eu sei o que você tem que fazer aqui nos Estados Unidos para a economia andar. Você paga sobre o seu lucro. Uhum. Então, o que eu fazia antigamente quando eu comecei é que eu investi muito na minha empresa. Eu ia ter lá 30, enfim, não sei, 30, 40 mil de lucro. Eu ia lá, comprava um monte de spray, comprava maquinário, comprava tal. Aí a minha empresa cresceu e no começo ninguém tem dinheiro para pagar 30 mil de imposto. Uhum. Entendeu? Aí quando você já tem uns 10, 5 anos de empresa, aí você já pode querer crescer pensando nos empréstimos, aí você paga mais para o governo. Mas no começo o objetivo é pagar menos. Sim. Então, e crescer a empresa. E é interessante, porque falando um pouquinho até de estrutura, né? Acaba que quem paga mais imposto é quem não conhece, né? É quem não tem estrutura. Se a gente pega o grande dilema aí do Donald Trump, né? Que eles pedem para ele revelar o imposto dele, ele não revela. Por quê? Porque ele tem meios, né? Tem contadores, assim, os melhores do mercado que podem fazer com que ele não pague imposto. Então ele faz ali tudo que ele pode para pagar o mínimo possível. Que eu vi até um vídeo outro dia que é os mesmos, o pessoal que doa, né, para os outros partidos fazem as mesmas coisas, né? Os ricos que doam para partidos, eles vão lá e usam os mecanismos que a lei permite para pagar o mínimo possível de imposto, né? Afinal de contas, ninguém quer dar dinheiro para o governo, né? Para certas coisas, infelizmente não tem para onde correr, né? Sim. Eu, por exemplo, no meu pessoal, antigamente, quando a gente chega, que tem aquela mentalidade de coloca o máximo de gasto possível, e eu pagava lá $500, $300 de imposto, feliz, não, consegui. Só que hoje eu entendo que se a gente quer crescer como pessoa aqui nos Estados Unidos, ou como empresa, a gente tem que levar a declaração de imposto a sério. Uhum. Por exemplo, todo o pagamento que eu recebo na minha conta pela minha empresa, né? Que a minha empresa me paga, eu já tenho lá na minha conta separado. É checking, savings, taxes. Então, no caso, eu já tiro 20% lá para os taxes. Interessante. Por quê? Porque chega no fim do ano, tem os descontos, certo? Mas só que se eu não descontar nada, meu lucro vai ser muito alto. Eu vou pagar muito imposto. Mas o dinheiro daquele imposto já está guardado lá. Sim. Onde eu já não considero o meu mais. Então, pagar 30, 40 mil para o governo esse ano, por exemplo, já está lá. Okay. Eu já não conto que é meu. Mas agora, quando eu for comprar uma casa ano que vem, outra, aí eu já sou pré-aprovado para muito dinheiro com entrada baixa. E eu tô crescendo. Sim. Aí eu precisei de um empréstimo para comprar um lote aqui, para construir alguma coisa assim. Aí o governo já me vê como uma pessoa segura.
uma pessoa que tem muito lucro, que paga o imposto certinho. Então, hoje eu vejo o imposto como uma forma de poder empreender em outras coisas e não ficar limitado como eu era no começo. Uhum. O crédito sobe, então tem muita coisa assim, que conforme a gente vai crescendo, muita gente não quer crescer, eles querem economizar o máximo, pagar o mínimo, mas quando você começa a gastar, né, com o governo, aí você começa a ter portas abertas que eles não teriam, pagando menos de entrada, enfim, Sim, crescendo, né? sim, é interessante. O simples fato de você fazer esse provisionamento do seu imposto é sinal de que você é uma pessoa controlada. Eu falo assim, 99,9% das pessoas não fazem isso, né? As pessoas vão gastando, aí quando chega final do ano, você economiza o máximo possível no imposto, mas ainda tem lá um valor para pagar, é uma pancada para a pessoa. Muitas vezes a pessoa tem que ali juntar, parcelar, né? Porque ela não dá conta ali de pagar de uma vez, porque... E eu não sei se você acredita nisso, né? Mas eu sou virginiano. Uhum. Então, por ser, né, a característica maior do virginiano é a organização e o perfeccionismo. Então, eu sou muito organizado, muito perfeccionista. Eu gosto de ver lá na minha conta tudo bem certinho, savings, tem que estar o número exato, nos táxis. Tipo assim, já não considero o meu. Então, tudo estando bem organizadinho, o meu sentimento não é mais de perda. É um sentimento de, não, meus 30, 40 mil que tá lá pro táxi, Já não é seu, já né? não é meu. Na hora que eu for pagar, eu quero pagar tudo de uma vez para não dever nada. E pronto. E se você pagar menos é vantagem, né? E se eu pagar menos, eu vou estar feliz. Sim. Sobrou lá. É o dinheiro das férias. Exato, sobrou lá $5.000 para mim e volta. E eu sei que ano que vem eu posso comprar uma casa. Sim. Como esse ano eu vou ganhar mais do que o ano passado, eu vou pagar mais imposto. Ano que vem eu posso comprar outra casa. Uhum. Então é essa a minha mentalidade hoje. Eu quero crescer como empreendedor, eu quero crescer como pessoa, eu quero crescer como businessman. Eu não quero ser pequeno. E a gente para de ser pequeno a hora que a gente se desapega do dinheiro. Uhum. E a gente se apega a um propósito. Interessante. Isso é o que eu acho. Na verdade. Interessante. Rapaz, isso aí abre um leque. Mas eu queria shift um pouquinho, mudar um pouquinho de assunto, que a gente falou bastante de construção, né, de imagem, mas você também é dono da Flawless Network, né? Dá umas dicas pra gente de network, como fazer network bem, né? Que você considera mais importante, como que a pessoa deve começar? Primeiro passo é o que você falou. Começar. Quando eu comecei no network, eu vi muitas conexões, né? Eu vi muitas pessoas querendo agregar na minha vida. Uhum. Então eu comecei a sair com o mesmo pensamento, de agregar na vida das pessoas. Aí eu comecei a conhecer pessoas. Como eu sou um general contractor, eu comecei a conhecer pessoas que viraram meus subcontractors, meus colaboradores, né? Que eu gosto de falar. Então, quanto mais eventos eu ia, além de conhecer mais pessoas que poderiam agregar na minha vida, mais eu fechava negócios, mais eu via oportunidades, mais eu aprendia. Então, o network nem é sempre sobre as conexões, se para mim é o mais importante. É sobre o conhecimento também. Uhum. Eu venho aprendendo bastante com os eventos de network. Entendeu? Do mesmo jeito que eu aprendi muito com você, aprendi muito com as outras pessoas, estou aprendendo muito com todos os convidados que palestram junto comigo no meu evento. Uhum. Então, assim, é algo que eu acho que quando você entende o que é o network, você meio que vicia. Porque todo mundo quer crescer. Ninguém quer estagnar. E o melhor lugar para você crescer é você estar perto de pessoas que querem crescer também. Se você está lá com seu amigo na balada, vai falar de business para ele. Ele não vai querer nem te ouvir. Tanto é que quando eu comecei o meu evento de network, as minhas amizades, elas trocaram 100%. Não é nem 90%, é 100%. As pessoas se afastaram de mim. Uhum. E no começo eu não entendi o porquê. Mas aí depois eu fui entendendo. Existem ciclos na vida.
Sim. Às vezes você tem que deixar umas pessoas para você passar para o próximo nível. E no próximo nível, há pessoas como você, por exemplo, que me convidou hoje para estar aqui falando de negócio. Bacana. Então isso... Como fazer network? Você saia disposto a servir. É o que eu falo para todo mundo. Se você sair disposto a servir, todo mundo sai de lá servido. Porque você é um que saiu para servir. Agora imagina 30 que tá lá, que saiu com o mesmo intuito que você. 30 pessoas querendo te servir. Anota. Sim. Anotações é muito importante. A maioria dos network hoje em dia vem com conhecimento. Anota tudo que você puder lá, coloque insights na sua empresa. Todos os eventos que eu vou, eu anoto e coloco em prática na minha empresa, no meu business, muitas vezes na minha vida. E por isso que de um tempo para cá, do tempo que eu descobri o network, o que que era, a minha vida empresarial vem deslanchando. Onde eu coloquei sistemas na minha empresa que eu não imaginava antes. Hoje eu sei a importância de ter um contador, a importância de levar os meus subcontractors para fazer um treinamento da OSHA. Então é muita coisa que abriu de porta não somente para o meu business, mas na minha vida, entendeu? Hoje eu estou vivendo isso. Não é algo que eu gosto, é algo que eu vivo. Participo de absolutamente todos. Foi uma resposta longa aí, mas... Não, Rapaz, você falou de uma coisa, você falou a mesma coisa que o Pedro falou no episódio, se eu não me engano, no episódio 7, né? Que acaba que à medida que ele foi crescendo o business dele, foi começando a fazer network e tudo, as amizades mudaram todas, né? As amizades mudaram todas, o ciclo. Eu acredito muito nessa questão que você falou de fase, né? Eu acredito que a gente tem as fases da nossa vida, né? Só um resumo em relação a isso, por exemplo, você tem lá, você não tem responsabilidade nenhuma em relação a manter uma casa, né? A adolescência, criança nem se fala, né? Adolescência, chega a juventude, não tem responsabilidade. Casou, passa a ter responsabilidade sobre a casa. Vem filho, aí já muda completamente a responsabilidade, né? Você tem um business, já muda também a responsabilidade. Então, eu acredito muito nessa questão de fases e a gente entender qual que é a fase nossa. É muito difícil a gente ver alguém aí de 20 e poucos anos andando de Bentley, por exemplo, com uma mansão. Normalmente isso é coisa da pessoa lá com 60, 70 anos, né? Quando a pessoa já está numa fase que ela conseguiu ali ter sucesso na vida e acumular riqueza, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas voltando na questão do que você falou das amizades, como que foi para você essa questão de trocar as amizades? Aliás, talvez eu não tenha expressado bem. Elas acabaram que elas trocaram automaticamente, elas mesmas foram mudando, né? Talvez trocar não seja o termo mais certo, talvez mudar, né? Como que foi para você, por exemplo, às vezes uma pessoa que você considerava muito, que hoje não está mais do seu lado, isso doeu? Como que foi esse processo? Foi um processo muito rápido, igual eu falei. Quando eu tive na ideia, eu falei assim, olha, eu vou fazer um evento de network. A primeira coisa que eu pensei eu vou conseguir regrupar pelo menos umas 200 pessoas no meu evento. Porque meus amigos vão chamar os amigos dele, tipo assim, vai ser uma febre. Na minha cabeça. A cabeça da gente sempre potencializa a realidade, né? Só que não foi isso que aconteceu. Eu tava lá no meio de alguns grupos, né? De poker, de outras coisas, onde todo mundo interagia. Aí eu mandei o primeiro convite. Meu primeiro network foi gratuito. Aí eu mandei o primeiro convite e ninguém respondeu. Aí eu mandei no individual. Ninguém respondeu. Aí foi lá que eu comecei a ver, eu falei assim, tá errado. Porque eu tava fazendo algo fora da caixa. Algo fora do que tava todo mundo acostumado. Eu era um contractor que tinha uma empresa de construção, meus amigos tinham a mesma coisa. E eu tava fazendo algo inovador, né, vamos dizer. Então foi algo muito drástico. Foi algo assim, teve amigo que eu considerava irmão que me bloqueou. Até hoje eu não sei porquê.
Teve pessoas que saíram em stories falando que eu não sabia que era um 2x4 e queria ajudar as pessoas. Então, tipo assim, se eu falar que não me afetou, afetou sim, porque eu não esperava. A gente sempre pensa, vai acontecer com os outros, não comigo. Aí quando acontece com você, a primeira coisa é você ficar chateado. Só que aí depois eu entendi que é questão do ciclo. Uhum. O Bruno Avelar fala que quando um foguete decola, ele precisa soltar as camadas dele para poder atingir o objetivo dele, certo? Sim. Então eu considero essas amizades como as camadas que precisaram sair para eu poder chegar onde eu quero. Aí já no primeiro evento de network eu já conheci pessoas que estão comigo até hoje, crescendo comigo, me ajudando a crescer, falando bem nas minhas costas, do meu evento, de mim, dos meus projetos. Uhum. Então o network tem me trazido novas amizades. Eu posso dizer que são mais amizades do que antigamente, porque das minhas amizades de antes, eu não ouvia alguém falar assim, o fulano falou bem de você, o fulano gosta muito de você, porque a empolgação que ele fala, hoje em dia já tem, com pessoas que eu conheço há menos de 6 meses. Mas eu acho que isso é amizade. Eu te conheci aqui hoje, e a gente manter uma amizade, e você ouvir falar, o Murilo falou muito bem de você, João Matheus. Falou que o seu podcast é muito bom, falou que você é uma pessoa muito legal, que o seu projeto é bom. Eu acho que é melhor ter amizades assim, que de pouco tempo, mas onde é verdadeiro, Sim. do que ter lá 3, 4 anos que só espera a primeira oportunidade para te deixar de lado, entendeu? Então a questão de amizade aí foi algo que graças a isso eu pude me blindar. Hoje em dia eu diria que eu sou mais forte em questão a isso. Interessante. E como prova disso foi o simples fato de eu ter te convidado foi uma indicação do Rafael, né? O Rafael falou muito bem de você e eu perguntei, né, se podia convidar e tudo, né? E ele falou, não, pode convidar que vai ser muito bom o papo. Tem experiência, né? Sabe conversar sobre business, entende de business, então pode chamar. E você não estava perto. Exatamente. Você não estava perto. O Rafael, eu conheci ele no Home Experience. Home Experience do Poder do Network. Era Qual? Do de Boston. O de Boston? O de Boston ano passado. 21 de maio. Eu lembro a data certa porque foi o dia da minha virada de chave. Onde eu já tive coragem de pagar $2.000 para estar no almoço. Sim. Aí foi lá que eu conheci o Rafael, a gente criou um grupo, né, Mindset of Business, de quem se conheceu lá. Aí eu já fiz o meu primeiro evento de network. Eu acho que até hoje o Rafael não faltou um. E já tem 2 eventos que ele é patrocinador do evento, já me manda, pode contar comigo. Me manda parabéns pelas coisas. Então, ele é uma pessoa que fez a diferença na minha vida desde que eu conheci lá na virada de chave. Ele faz parte das novas amizades. Bacana. Menos de um ano, né? Em menos de um ano. Gente, se você não sabe quem que é Rafael, assiste o episódio 2 do nosso podcast, ok? Foi, assim, muito bom mesmo. A gente conversou aí sobre HVAC, né? Ele é dono de uma empresa de HVAC, então... Dá uma olhada lá, dá uma conferida, né? Vale a pena, né? Vale, com certeza. Murilo, nós estamos chegando no final e eu tenho uma tradição. Normalmente eu faço uma pergunta do último convidado, né? Ok. E vou te pedir também para pensar em uma pergunta para o próximo convidado. Ok. Beleza? Então vamos lá. Então, Murilo, a última pergunta foi: por que você abriu o negócio que você tem hoje? Eu vou até complementar um pouquinho com a outra pergunta que foi feita. Por que você faz o que você faz? Cara, tudo isso é uma evolução, né? Eu comecei com pintura porque era o que eu sabia e parti para coisas que eu não sabia, como carpintaria. Mas a partir do momento que você entende sobre vendas, não importa o que você faz. Hoje em dia eu vendo coisas que eu não sei fazer na prática. Mas eu só preciso saber vender. Comecei o network, que é algo totalmente diferente, sempre com o mesmo intuito. O intuito é de impactar vidas. É de virar a mesma chave que virou na minha mente em um dia, é eu poder virar essa mesma chave em outras pessoas.
E do mesmo jeito que a minha vida foi mudada, eu poder falar assim, eu estou mudando a vida das pessoas também. Então, por que que eu fiz o que eu fiz? Porque eu quis ser livre. Eu sempre falo, o empreendedor, ele é a pessoa que ele trabalha para um patrão, antes, né? E ele trabalha lá 8 horas por dia. Chega em casa, faz o que ele quiser. Final de semana, faz o que quiser. Um mês por ano, ou 3 semanas, faz o que quiser. Mas quando você começa a trabalhar para você, você trabalha 24 horas. Você perde os cabelos, perdi os meus, você passa muito estresse, você vai dormir pensando em trabalho, acorda pensando em trabalho, problema, mas você se sente livre. E é essa liberdade que eu buscava. Eu acho que a vida começa quando você não tem mais que olhar no relógio, a hora que você começa a trabalhar e a hora que você termina. Então o intuito nunca foi dinheiro. E eu acho que é por isso que tudo dá tão certo nos meus empreendimentos. Que o objetivo nunca é sobre dinheiro, é além disso. Eu vejo o dinheiro como um resultado natural de você fazer as coisas certas. Exato. É lógico que tem dependendo do que você faz, vai vir mais ou menos, né? Isso. Tem coisas Exatamente. que você toma um risco maior e aquilo dá certo, então você tem mais. Às vezes você está fazendo certo, mas está fazendo uma coisa pequenininha, então vai entrar menos ali, né? Mas eu vejo dessa forma, como algo natural, né? Isso. Interessante. E qual pergunta você vai deixar para o nosso próximo convidado? Uma das perguntas que também me deu uma virada de chave que me motivou bastante. O que você faria se tivesse a total certeza que não falharia? Uau. Quando você responde essa pergunta e coloca em prática, você não falha. Então, se eu pudesse começar, o que eu começaria se eu soubesse que não ia falhar? Começaria um evento de network e me colocaria lá na frente. Foi o que eu fiz. Então, eu espero que a próxima pessoa que responda sinceramente e reflita sobre isso. Interessante. O que você faria se você tivesse certeza que não falharia? Isso. Uau, forte. Forte. Murilo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que você é busy e tirar aí 2 horas, talvez mais aí para vir aqui, dedicar esse tempo, né, para nossa audiência, para o pessoal ouvir, aprender e virar essa chavinha, né? É muito importante para a gente. Muito obrigado mesmo. Pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, né, se você ainda não segue o Murilo, né, se você quiser passar seu Instagram, quiser passar suas redes sociais, pode ficar à vontade. Claro. Muito obrigado a você pelo convite mais uma vez. Foi um prazer passar esse tempo aqui trocando informações, trocando conhecimento com você e com todas as pessoas que vão assistir a gente. O meu Instagram é Murilo Flawless e o do evento de network é The Flawless Network. Muito fácil de achar. Se achar o meu perfil na minha bio, tem o do evento também. E eu tô passando sempre dicas de construção, dicas de vocabulário, para ajudar a enriquecer o vocabulário, né, de quem trabalha com construção aqui nos Estados Unidos. Sempre tentando agregar coisas. Quem tiver interesse no curso de captação de leads e Thumbtack, pode entrar em contato. Disponibilizo também template dos meus contratos, o que me ajuda a me proteger, a me blindar contra o cliente. Então, qualquer dúvida, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Bacana, muito obrigado. E, gente, se você não se inscreveu, né, o Murilo passou, segue ele lá. Também se inscreva no canal, né? São 2 horas aí que a gente dedicou aqui para gerar valor. Se tem uma coisa que a gente pode pedir em troca, é você se inscrever, seguir o Murilo, né? Seguir lá o Flawless Network. E muito obrigado e a gente se vê aí no nosso próximo episódio.